Recomeça em altíssima velocidade mais um... Ai meu Deus do céu, um boteco de fliperama eu ia falar. Mais um fliperama de boteco, mais uma semana, mais um podcast. Dessa vez a gente veio com assunto estrombólico, que é um clássico, mas antes de apresentar meus colaboradores, meus colegas, os coleguinhas aqui, os amigos do bar hoje. Eu, Guilherme, como sempre, junto comigo o Alexandre, vindo aqui do sul também. Eu. Também vindo do meio do país, Alisson, o caçador de jacaré. Aqui é quase um cenário de Golden Axe. E pra finalizar, nós temos Marcos Melo, o capitão Delay. Capitão. É muito delay pra um pouco. E então, a franquia escolhida de hoje, para mais um podcast nosso, é o Golden Axé. Axé Dourado, né, cara? É um jogo que foi desenvolvido na Bahia. Axé Dourado. Isso, desenvolvido na Bahia, Ivete Sangalo como uma das protagonistas, nós temos Bel como uma principal guerreiro do Xerequete com Banana. O especial dele é Chicleteio, eu, chicleteia, não sei lá, o Alexandre sabe a música melhor. Chicleteia ela, né, cara? Isso aí, então. Então, a franquia, podemos dizer assim, não é um jogo específico, hoje a franquia escolhida é o Golden Axé. Nós vamos abranger todos os jogos do Golden Axé e após... Só uma dúvida, Guilherme. Oi. Essa é uma das franquias mais importantes da história dos videogames? É e não é? Foi uma piada em relação a 99 vidas, acho que ninguém captou. Não captou. É uma das franquias mais importantes da história. Se eu tivesse falado daquele jeito. Meninos, estamos aqui para falar mais uma vez sobre a franquia mais importante da história dos videogames. Uma das franquias mais importantes do videogame de todo tempo. Eu já falei que a pronúncia certa é videogame, já expliquei o motivo, né? Vamos lá, então. O Golden Axe é um jogo banner up e falou até semana que vem, não, brincadeira. Então, a franquia de hoje é o Golden Axe, é um jogo famoso no estilo banner up. Eu queria convidar o meu colega Marcos Melo, que ele vai vociferar as palavras e explicar pra quem não sabe o que é o banner up. Tá, beat'em up é um jogo que normalmente é jogado multiplayer, né, ou não, mas os mais comuns, os mais clássicos são de multiplayer, onde tu vai andando por vários cenários, geralmente tem uma visão isométrica, e tem que vencer hordas de inimigo na porrada, basicamente, na munheca. E geralmente eles têm armas, mas não são tantos. Na maioria dos casos tu vai usar os próprios punhos, né? Como o exemplo mais clássico que a gente tem assim, no nosso portfólio de jogos jogados é Street Fighter. Streets of Rage, né? Que muita gente conhecia na época como briga de rua. Street Fighter. Olha o outro perdido ali, ó. Então, gente amada do coração. Os banner up, na minha humilde residência, no meu do coração, são meus jogos preferidos. Eu joguei muito na época do Master Mega Super NES. Então, mas antes de começar a falar do Golden Axe, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo pra falar o quê? Quem é o grande criador, a equipe responsável que criou o tal do Golden Axé. Eu não consigo pronunciar esses nomes japoneses, eu tenho uma dificuldade estrombólica. Marcos ou Alexandre, vocês que são mais mestrados no nome. Raimundo Nonato. Isso, então, Raimundo Nonato, ele participava do Team Shinobi, ele foi o criador do Alter of the Beast e outros jogos da Team Shinobi. Não foi que é o nome? Alter the Beast? Alter of the Beast. Alter of the Beast. Cara, sabe por que eu falei Alter of the Beast? Por quê? Quando a gente chegou o Mega Drive aqui na cidade de Bento Gonçalves, a gente lia no cartucho Alter of the Beast. Agora eu pergunto, qual é a pronúncia certa? Alter of the Beast. Eu falava Altered Beast, eu falava. Altered? Altered Beast. Vocês falavam como? Eu não falava porque eu não conhecia esse jogo. A gente chamava de besta alterada. Pode ser, né? Mas o Alter of the Beast, que essa é a pronúncia certa, eu joguei muito no Mega Drive. E posteriormente, foi um jogos seguintes que eu joguei foi o Golden Axe, mas foi o Golden Axe 3. Mas antes de chegar no Golden Axe 3, vamos começar pelo Golden Axe 1 ou já falar um pouquinho do Alter of the Beast. Antes de falar do Alter of... Eu não sei nem como é que você consegue falar isso, velho. Alter of the Beast. Sei lá. A gente botava off em tudo, cara. Quando não tinha off, botava off. Não foi o Raimundo Nonato, foi o Makoto Ushida. Não, cara, foi Raimundo Nonato. Não, tem que falar certo. Então, o Makoto Ushida, ele tinha feito um jogo de banner up simples, que é o Vai Vanderlei, né? Quando ele dá o Power Up. Power Up. Ele vai evoluindo, ele vai tomando bomba, ele vai ficando grandão e se transforma num bicho em cada fase, até que no chefe final, tu mata, acabou, o jogo é bem simples. Sabe o que ele fala quando ele fica mais forte? Ah. Vem, monstro!
Ou Fiquei Monstro. Era pra rir? É que tu tá por fora da gíria da academia. Sim, o Guilherme Não, tá você por não fora toma... Whey. Frango, peito de frango com batata doce. Isso aí, toneladas por dia vai ficar Dolph Lundgren style. Então, o Alter of the Beasts, o jogo lançado com o querido Mega Drive, pra quem não sabe, o primeiro bundle, como as pessoas gostam de falar, do Mega Drive era vendido com Altered Beast. E essa foi uma dos pedidos do Tom Kalinske, quando ele assumiu a SEGA dos Estados Unidos, de retirar o Altered Beast da caixa, porque eles teriam sérias dificuldades para vender ele nos Estados Unidos, porque existe uma região muito consumidora, mas muito religiosa, que se chama de Cinturão da Bíblia. Então, um videogame vir com um jogo chamado Besta Alterada não ficaria legal. Então foi ideia dele colocar o Sonic dentro da caixa com o Mega Drive. Os Estados Unidos é uma coisa, né? Tem o Cinturão da Bíblia, tem a Bay Area, que é a zona do thrash metal, e o Vale do Silício. Tem mais algum outro desses buracos ali? Tem o Cinturão do Milho. Cinturão do Milho. Exatamente, o maior fabricante de milho e pipoca. A região que mais produz cereais nos Estados Unidos. Pipoca. E tem o Texas. E que tem o Texas Ranger. Então, vamos seguir o baile? Segue o baile. Então, o Raimundo Nonato, vulgo Makoto Ushida, ou vulgo Mako, ele queria desenvolver mais um jogo nessa mesma linha, só que ele pensou, vou desenvolver também um RPG. A linha é porradaria, né? Não esqueçamos. Aí ele disse, vou desenvolver um RPG com um pouquinho mais de história. A SEGA disse pra ele assim, parou Rubinho, nada disso. Faz um jogo igual e diferente, como as pessoas gostam de falar, igual e diferente. E segue o baile. Então, aí que surgiu o Golden Axe. A história ela é muito complexa desse Golden Axe, né? Todo mundo sabe que é uma história muito... Ela se equipara... Vamos falar das influências, né, do Golden Axe. É muito rebuscada a história. É ali que o jogo Halo 3. Daniel. Quais são as influências que o Raimundo Nonato, vulgo Makoto Ushida, teve, Marcos? Na verdade foi uma só. Uma só? Uma só. Mas ele recolheu alguns elementos para criar o conceito do Golden Axe. Primeiro, ele queria antes de ter criado um RPG, mas aí a SEGA em algum momento pediu para ele criar um jogo com mais ação, né? E aí veio a ideia de pegar o estilo Double Dragon, né? Não chamavam ainda de beat'em up na época. O próprio Final Fight não tinha saído na época do Double Dragon. E eles criaram algo com a temática medieval que existia naquele RPG bem famoso no Japão, que é o Dragon Quest, e a jogabilidade, elemento de jogabilidade do Double Dragon. E eles incluíram algumas coisinhas a mais, como o sistema de magias, aquelas poções que a gente vai pegando para aumentar a barrinha de magia. E claro, né, influenciado muito fortemente pelos filmes do Conan o Bárbaro. E juntando esse bacanal todo, saiu o Golden Axe. E então, como eu falei, o conceito do Golden Axe ele é uma mistura de várias influências, né? Dentre elas o Double Dragon e o Dragon Quest. Mas o criador, né, Makoto Ushida, não podia fazer um jogo nos tempos atuais, né? Porque para isso já tinha a Tecnos, que é a empresa do Double Dragon, que já tinha muito renome com a série Kunio-kun. Para quem não conhece os jogos da série Kunio-kun, o mais famoso deles é o River City Ransom, que é um jogo de beat'em up bem nos moldes do que é o Double Dragon. Link no Porsche? É mais uma temática de gangue, aquela parada Link no Porsche. A história, antes da gente falar do jogo, ou fala primeiro o jogo? A história, vou começar do início. Vai lá então, Alexandre, tu que tem uma voz de radialista, quase um Cid Moreira, fale para os nossos ouvintes a história do Golden Axe. A história do Golden Axe, ela é bem simples. São 3 pessoas que tiveram parentes mortos pelo maldoso Death Adder. Ou vulgo Darth Vader de Machado. Isso, Darth Vader de Machado. O rapaz, o genérico de Dolph Lundgren, ele teve sua mãe morta pelo Death Adder. A moça, que é a Amazona, o rapaz é o Bárbaro. Ela teve seu pai e sua mãe mortos pelo Death Adder. E o anão teve o seu irmão gêmeo morto pelos calhordas do bando do Death Adder. Isso, o guerreiro é o Axel Rose Butler, uma cópia do Dolph Lundgren no filme Mestre Universo. A Tyrese Flare, ela basicamente foi da onde que a SEGA se inspirou para criar a Sonya Blade. Ela é muito parecida. Eu acho ela muito parecida. A SEGA para fazer a Sonya Blade? A Sonya Blade não, a Blade. Sonya Blade, tá doido? A Blade do Street of Rage. Desculpa, ainda bem que me corrigiu porque eu tava pensando uma coisa e falei outra. E o Gilus Thunderhead, eu acho que o nome dele deveria ser Thunder, ou não, desculpa, seria ser Ironhead, porque ele dá cabeçadas quando tu dá frente e ataque. E o irmão dele chamava Wolud.
A história ela acontece em um lugar, um mundo fantástico chamado... No reino... Num mundo chamado Iuria. Não achei um nome meio estranho, lembra muito Yuri, né? Então o que acontece? Lá um cara pimposo... Lembra muito, sabe o que, Guilherme? Quem assistiu Hokuto no Ken lembra também que Yuri era um nome de um dos personagens centrais da história. Não sei se tem alguma referência a isso, mas lembra um pouco também. É provável porque eles são contemporâneos. Digo, contemporâneos na criação tanto do desenho quanto do jogo. Isso, então vamos lá. As tropas do Darth Vader medieval, eles invadiram todas as vilas, cidades que foram, e saíram destruindo tudo, matando todo mundo, e o próprio Darth Vader medieval massacrou muita gente, inclusive... Atrás do quê? Calma, ele afetou os 3 protagonistas, né, matando algum parente dos 3 ali, e enfim, ele raptou o rei e a filha, clichê da época, né, lógico, né, apenas para demonstrar a sua força, que ele tomava muito sustagem, né, muito Gatorade, muito sustagem, e ainda ele se apoderou da legendária Emerald Sword, brincadeira, desculpa, piadinha com o Rhapsody of Fire, ele raptou o Golden Axé, o símbolo de Yuria, que dava todo aquele poder, o pilar de sustentação. Era o símbolo do poder, rapaz. Isso, o símbolo do poder que sustentava, era a pilastra do mundo de Yuria. E ainda, olha só, só que agora eu achei meio bobão. Ele sequestrou o machado e disse assim, ó, ou você se ajoelha perante a mim, Zod, e senão eu destruo o machado e mato o rei e a rainha. A princesa, acabou. Aí, eis que os 3 guerreiros se juntam numa batalha, numa jornada épica. Isso aí. Pra jogar Minecraft. Isso, pra jogar Minecraft no mundo do Darth Vader medieval. Eles se juntam pra matar o Darth Vader medieval e resgatar o Golden Axé. Eis que começa o jogo. O jogo ele foi lançado em 89. Inicialmente ele foi lançado pra arcade, pro fliperama, pros flips. E depois teve, na época até, ele teve o port pra Amiga, Atari, DOS, Master System, Mega Drive, Commodore. E também teve pra atualmente, né, não tão atual, né, mas ele saiu pro iOS, pro PS3, pro Wii, o Virtual Console, saiu pra Windows também, e eu acho que deve ter saído também naqueles Collection do PS2. Ele tinha o WonderSwan, que era teve um remake desse jogo. Um portátil, ele teve aqueles esquemas que da live, onde tu podia fazer download, no caso do Xbox 360, e do incrível magistroso do ZX Spectrum. Olha, o ZX Spectrum, essas versões pra esses computadores com nome diferente para o grande público, fica longe, vê só em fotografia, porque se você for tentar ver em movimento, vai dar vontade de chorar. Pra quem não sabe, isso basicamente eram máquinas de escrever que pareciam um computador. Era terrível. E o remake pra Play 2 também tem que ficar longe. Basicamente, a gente vai falar. Todas as capas e todas essas versões que a gente achar vai estar tudo link no Porsche. Imagens de cada versão vai estar link no Porsche. Então você pode clicar e ver ali. Algumas você pode ver como são muito bonitas. Eu tô fazendo muitas aspas com as minhas mãos agora aqui, porque é terrivelmente tirível. Como eu e o Alexandre a gente tava falando fora, a versão do Commodore 64, do GX Spectrum e do Amstrad, eles ficam bem aquém do que o jogo é, né? Mas em compensação a versão do Game Boy Advance tá muito bonita. Olha, eu vou ser polêmico, hein? O jogo não é grandes coisas. Então vamos falar um pouco do jogo. Eu achei o gráfico do jogo muito parecido com o Alter of the Beast. Ele lembra muito, ele tem muito a semelhança. Sabe por que é parecido? Porque é a mesma engine. É a mesma engine, né? Quem não sabe. Usaram também vários elementos, né? Fases, chefes, coisas assim, né? Até aquele Chicken Leg, né? Aquela montaria lá. Ele é um monstro do After of the Beast lá, né? Ele é um monstro de lá, né? E aí nesse jogo ele acabou virando uma montaria. A mesma sprite, cara, não mudaram nada na sprite, até o tamanho se bobear. Mas uma coisa assim, muito importante você falar do gráfico, é que o sprite dos personagens, o desenho, o tamanho dos personagens comparado com jogos da época, é um absurdo. Tu pega o Axl Rose Battle Rope ali, ele é muito grande, ele se sobressai muito no cenário. Claro que o anão é um anão, mas ele é excelentemente grande e ele é bem detalhado, apesar que a movimentação dele é meio estranha, parece que ele tá com dor nas costas, ele tá com uma lordose quando ele caminha, mas comparado com o jogo dos anos 80, ele é muito bom. É o maior não que eu já vi. eu acho que tu exagerou, Guilherme, no tamanho do nosso herói, porque os chefes é que são realmente gigantes. Sim, mas os chefes são gigantes. Mas pega um jogo como Double Dragon, que foi lançado anteriormente, eles batem nas pernas do Axl Battle Rope ali. Eles são pequenos, os personagens. Uma curiosidade em relação ao gráfico é que nesse jogo, os corpos dos inimigos na versão do arcade não somem.
tu bate eles ficam caídos com uma coloração diferente, mas eles ficam lá forever. Não é como acontece por padrão, por limitação de memória, que tu bate o inimigo e o corpo dele some. E isso fica melhor ainda nas outras versões, né? Pelo menos nas de arcade. É uma coisa que é muito difícil, né? Você ver em jogos da época, né? O corpo do seu inimigo continuar no chão, né? Geralmente ficava um tempinho, sumia. Mas o mais importante nem é isso. Quando tu jogava Double Dragon, tu não escolhia o personagem. Tu era o Billy ou o Jimmy Lee. Agora tu tinha a opção de escolher o personagem. Tu jogando em 1 ou jogando em 2, tu podia escolher um dos três personagens. O Player 2 também podia escolher, não simplesmente começava o jogo e já tinha um personagem ali. E cada um dos 3 personagens, eles não eram só iguais. Cada um tinha um diferencial. Cada um tinha algo que chamasse atenção. Como um era mais forte, um era mais rápido. E um tinha como sempre, quando você tem múltiplos personagens pra escolher, eles têm habilidades, força e características variadas. Vai depender do seu estilo do que você gosta mais. Se você gosta mais de um cara mais rápido, um cara mais forte, um cara com magia mais forte. Mas uma coisa interessante também é que se você jogar o jogo no modo fácil, ele termina, entre aspas, muito antes, mas ele avisa, olha, você chegou até aqui, mas se você quiser, parabéns por ter chegado até aqui, mas se você quiser jogar mais, você vai ter que escolher uma dificuldade mais alta. E você só consegue chegar até as fases finais e virar o jogo se você jogar no médio ou no difícil. O fácil é só pra você treinar, basicamente. Então, uma coisa de diferente do port do Mega Drive, não pode ser esquecido que tu falou da versão modo criança, que a versão do Mega Drive é um port da versão do arcade, com acréscimo de mais 2 fases. Ó que sacanagem, hein? Ah, sim, é verdade. Quando você chega no final, que você vence o Darth Vader do medieval, isso, Darth Vader, e desce das correntes o rei e a rainha, é rei e a rainha? Agora princesa. A princesa e o rei e a princesa, ele diz, obrigado por você ter nos salvado, mas o perigo ainda não acabou, eu acho que eu vi ele fugindo pelas escadas. Aí você entra no castelo e tem mais 2 pequenas fases, que aí sim é o final verdadeiro do jogo. Bem, vamos falar em relação à jogabilidade em si, não só ao jogo como um todo. Eu achei o jogo truncado, eu achei o sistema de detecção de colisão é muito falho, o jogo é lento, a jogabilidade é lenta, é difícil. Os efeitos sonoros, quando acontecem, eles param a trilha sonora. Que raiva dá disso, no primeiro. Tu tá lá, quando o personagem morre, né, ele dá aquele grito roubado do Rambo, a música para, aí só dá aí volta pra música. Por falar em coisas roubadas, os efeitos sonoros da morte dos personagens, eles foram extraídos realmente de filmes famosos. Foram extraídos tanto do Conan, o Bárbaro, quanto o Rambo. Isso, mas o maior problema não é a questão de pegar a música, mas a questão que quando não é música, é efeito sonoro. Quando tu mata o inimigo e a música para, como acontece no Top Gear 2 do Mega, a música tem que parar pra fazer o efeito, isso é o que dá mais raiva, porque simplesmente para tudo, dá aquele barulho e volta a música. Isso eu não sei se é desconhecimento técnico em relação à plataforma, ou se foi por como eles utilizaram o motor do Altered Beast, se isso acontecia lá também, mas é realmente uma coisa muito irritante e dá uma quebrada na imersão do jogo. O jogo ele também tá cheio de probleminhas, isso é comum, né? Uma coisa que aconteceu que me irrita muito quando tu pula com o personagem pra dar o golpe, a taxa de quadros cai, os inimigos se movimentam normal, mas o teu personagem ele pula em câmera lenta, assim, vou te matar, filho da puta, os personagens correndo no chão. Eu não percebi isso, Guilherme. Isso acontece no primeiro, no segundo e no terceiro não acontece. O problema do som também não acontece no terceiro, já foi corrigido. Por que não acontece no terceiro? Porque no terceiro ele é todo lento. Vamos chegar lá. Uma outra coisa que me incomodou muito no primeiro é a inteligência artificial do jogo. Que acontece o quê? Tu tá jogando sozinho, vem um inimigo pela frente, normalmente tem 2 na tela, nunca vem um inimigo sozinho. Isso é chato pra caralho. Vem um pela frente e um pela esquerda e um pela direita. E na hora que um ataca, eles atacam junto. Aí tu tem que fazer o quê? Sabe o que é isso aí, Guilherme? É a dança do machixe medieval. É a dança do machixe, né? Um homem no meio e 2 inimigos fazendo sanduíche, né? duas caveirinhas. As caveiras são os piores inimigos possíveis, cara. Cara, todos os inimigos são chatos. Não, as caveiras são espetacularmente chatas. Vamos chegar nos inimigos. Que você só passa a enfrentá-las nas fases finais. Conforme tu vai passando de fase, ele vai mostrando um mapinha em qual fase que tu tá.
tem o acréscimo da última fase e tem o detalhe das magias. Cada personagem tem uma magia diferente. A mais interessante, na minha opinião, é a da Princesa Blaze, copiada do Street of Rage ali, né? Que é onde que vem um dragão na tela e dá uma baforada que eu acho sensacional demais. Realmente sensacional. Guilherme, isso só vale quando ela tá com a barra de magia no máximo. Isso, temos que explicar. Dependendo do nível, dependendo de quantas porçãozinhas tem na barrinha, vai ser um nível da magia do personagem. O nível 1 são 4 potes. O nível de magia funciona assim, são 6 níveis de magia, sendo que o primeiro tu tem que pegar 4 potes. Dentro desses potes, tu pega daqueles anão, aqueles corcunta de Notre Dame segurando um saco nas costas. Tu bate neles e que eles aparecem às vezes no meio da fase, depois que tu fecha uma fase, como se fosse uma fase bônus. Então tu pega 4 potes para completar o nível 1 e depois tu vai até o nível 6. E o nível 6 de todos é incrivelmente muito bom. Muito forte. Depende, não são todos os personagens que vão até o nível 6. São só os personagens que são mais afeitos ao uso de magia. Que é o guerreiro e a menina. Guerreiro e a amazona. Isso, o anão só vai até o level 13 e o nível 1 dele é um pote. E o nível 2 são 2 potes. Não, são 4. O anão vai até 4. É, 3. 3. Isso, na verdade são 4 e 3, né? Me enganei, me desculpe. É 3, 4 e 6, não é? É, e uma diquinha bem fácil, que isso é bobo, do Golden Axe, antes da gente dar as notas e pular, fazer a consideração, é que quando tem buracos, fica perto do buraco na parte de baixo, que os inimigos, quando eles surgem na tela, eles continuam descendo até aí cair no buraco. E é muito comum tu dar o frente ataque, que é o único golpe diferente que tu tem, e derrubar nos buracos, que é a única forma de se livrar de tanto inimigo da tela, e tu explora bastante essa loucura que tem no jogo aí. Uma coisa interessante também falar é que a versão que eu joguei pela primeira vez quando eu tinha 6 ou 7 anos de idade, é a versão do Master System. Você só joga com o Axl Rose, e quando você vai jogar, você escolhe qual das magias você quer. Isso, e ele não é, o nome dele não é Axl Rose. É outro nome, Elric é o nome dele. E particularmente eu achei o pior jogo, horrível, escroto, feio. A versão do Master System, ela é um atentado a todos os sentidos. Sentido visual, sonoro e tátil. É aquele meme... Se é que dá pra falar tátil em relação a esse jogo. É aquele meme que tem o Mickey enfiando as mãos nos olhos e saindo sangue. Esse é a simbologia do jogo. Eu tenho que fazer uma declaração aqui, tá? Peraí. Eu não joguei essa versão, né, pra esse cache, porque eu queria que ficasse só na memória, mas pra quem tinha o Master System 3, só tinha um Sonic na memória, e na locadora só tinha Moonwalker, esse jogo, o Golden Axe, e mais alguns outros escrotos, pra mim era muito bom, porque eu só colocava o Moonwalker e o Golden Axe. Me divertia muito. Tem que fazer uma declaração de que eu não joguei nenhum desses jogos na minha infância. Nenhum. Nem Mega Drive, nem arcade, nem Master System, nem nada. Eu fui conhecê-los agora no post. Eu joguei quase todos. Não, no post. No post não, no cast. No post. Eu fui conhecer muitos anos atrás, mas não na minha época de infância, porque eu não tive Mega Drive, né? Mas eu conheci pessoas que tinham Master System e tal, então eu só vi. Mas na época que eu comecei a mexer com emuladores, que eu fui atrás de muita coisa de Mega Drive e joguei o Golden Axe, joguei o próprio Streets of Rage, que é muito, mas muito melhor, cara, em comparação. Golden Axe, o primeiro, você só joga se você não tem nada na locadora, realmente é isso. Mas vale a pena pegar a versão de arcade, o de arcade é bem legal, é bem melhorzinho do que a própria versão do Genesis Mega Drive. E a última coisa, antes da gente sair do primeiro Golden Axe, é que a equipe lá do Shida, o Team Shinobi, eles colocavam muito SEGA, né, no cenário, botava SEGA no mapa, SEGA não sei aonde, e eles também colocavam seus apelidos ou nomes entalhados em alguns locais, né, pra poder ser identificado, porque naquela época lá, quem fez o jogo, foda-se, né, naquela época, eles não se importavam com as pessoas que faziam o jogo, né. É verdade. Isso aí, uma última informação, além dessa última informação que tu deu, é que o mapa que aparece entre as fases é uma coisa que só existe na versão do Mega Drive, não existe a versão do arcade. Pra terminar, mais duas coisas. A versão do Mega, ela tinha um final diferente, onde que o personagem, ele mostrava o mapa todo que tu preencheu, que tu percorreu na tua batalha épica, jornada épica, e mostrava um textinho que tu tinha salvado todo mundo, e mostrava os inimigos com os poderes, enquanto a versão do arcade mostrava os personagens, eles tinham saído de dentro da máquina do arcade e correndo pelas cidades que tu cega, e o nome
de uns programadores, e também tinha o modo duelo do Mega Drive, onde que tu ia percorrendo pelas fases, enfrentando os inimigos, que era uma coisa legal também. Modo de jogar em 2 interessante, né? Então, a gente já falou muito, não tem que falar muito do Golden Axe, porque a história é simples, basicamente é a jornada do herói, salvar a princesa e ir embora. E nisso a gente pula pro Golden Axe 2. Aí nós estamos falando uma língua completamente diferente. Só lembrando, antes de tudo, que o Golden Axe 1 é de 89 e o Golden Axe 2 é de 91. Passou-se muito tempo, a evolução dos games, isso é uma opinião minha, tá? Já aconteceu, mas na minha concepção eu achei, dos 3, o Golden Axe 2 eu acho que ele deixou muito a desejar, desculpa, me atrapalhei tudo aqui. Eu acho que o senhor está usando algum tipo de drogas ao falar isso. Acho que sim, né? Eu não gostei do Golden Axe 2, eu achei que a movimentação dele tá melhor, lógico. Cara, ele melhorou em tudo, cara, tudo. Como é que tu vai me dizer que... é gosto, velho, você chama gosto, eu não gostei, eu achei o jogo... Não, tu tem que dar uma opinião embasada, tu tá usando muita paixão. Eu joguei os 3, um atrás do outro, ontem. Eu joguei um atrás do outro ontem. Eu disse, não vou ficar com um espaço muito grande, então eu vou jogar os 3 e vou estar quente e vou saber explorar melhor. Eu achei que a movimentação tá melhor. Eu ia falar a mesma coisa, eu achei os cenários estranhos. E eles continuam aquele mesmo esquema de sequência do ataque. E o que me incomoda muito é espadada do guerreiro, ele bate com o cabo na cabeça dos inimigos, eu achei muito chato. Espadada, ele bate com o cabo da espada. O cabo da espada, isso me incomoda muito. Que não tem nada a ver no pastel isso. É o esquema de pegar agora as magias, ficou um pouco diferente, que tu mata aqueles magos estranhos e cai uns livros. Não tem mais os ladrõezinhos? Os ladrõezinhos só aparecem entre as fases, quando tu tá lá descansando na fogueirinha. Que é uma coisa que nós esquecemos de falar no jogo anterior, que acompanham os 3 jogos, que quando você termina uma fase antes de começar outra, você fica lá deitado lá numa fogueira, com as suas poções recolhidas, o que sobraram durante a jogatina, vem os ladrõezinhos e roubam de você, você tem que pegar de volta deles naquele mesmo cenário. É divertidinho. E às vezes quando você tá com energia baixa, vem um ladrãozinho com cor diferente e você bate nele e ele lhe dá comida. Tá, mas antes de a gente comentar, a gente tem que lembrar da história. O Darth Vader medieval, ele foi derrotado. O machado mágico, no caso, o Golden Axe, o símbolo do poder, o pilar de tudo, aquela história, o Golden Axe, ele foi recuperado e os 3 bravos guerreiros retornaram como heróis lendários. A nossa querida Miss Top, que virou a Blaze, virou a gostosona, a Playboy medieval na época, né? A Tyrese Flatty. Lembrando que o Gilos, ele disse que após recuperar o Golden Axe e matar o Darth Vader medieval, ele queria se juntar com o irmão gêmeo dele morto, né? Alguns anos já se passaram, a força maligna ameaça a paz de Yuria. Um novo Lorde da Escuridão reaparece. Vou tentar fazer um charme, né? Após estar aprisionado por vários séculos desde a sua última batalha, Dark Guld... Nome que tirava esses nomes, né? Dolodum. Deixa eu fazer um adendo aqui importantíssimo, cara. É engraçado que nesse reino de Yuria, é muito comum as pessoas mudarem de nome de tempos em tempos, mas são as mesmas pessoas, velho. Tu vê de jogo pra jogo, que tipo, tem nomes completamente diferentes, mas o design é exatamente o mesmo. Sabe por que isso? Ele digi-evoluiu. Porque naquela época já existia a cirurgia de mudança de gênero. De sexo. Então, porque esse Dark Guld, cara, ele é tipo exatamente igual o Darth Vader medieval, lá, o Death Eater. E é engraçado que no começo, na cutscene inicial do Golden Axe 2, tem um cavaleiro grandão, né, dourado, sentado, mas no final o design dele é um pouco diferente desse cara que aparece na cutscene. Ele é mais parecido com o próprio Death Eater do primeiro. Então, seguindo o baile aqui, ó. Ele voltou, agora o Dark Guld, ou melhor, o Darth Vader medieval, roubou o Golden Axe de novo, o que lhe concedeu grandes poderes e destruiu... Começou a escrotizar, né? Pisar na grama que não podia pisar, cortar árvore... Chutar cachorro, bater mulher grávida... E começou a espalhar o caos por tudo, né? Jogar pimenta nos olhos das crianças. Então, nos resta os nossos 3 bravos guerreiros recuperar o Golden Axe e trazer a paz ao mundo de Uria. Sempre quando você fala Uria, eu acho que você vai falar Hiruli. Cara, é engraçado que a gente vai falar mais adiante que Golden Axe tem muitos paralelos com Zelda, e realmente eu associo muito essa parada do reino de Yuria com Hyrule, né, que é o reino do Link lá. Reino de Zelda. Será que a SEGA era uma empresa com ciúmes da Nintendo? Lá pra frente você vai descobrir que é. Empresa maldita, ainda bem que morreu. Esse Golden Axe 2, ele foi feito pela SEGA, mas não pelo Ushida, foi pelo Naofumi Hataya. Ele não gostava que fumassem, né?
E os ports que teve depois foi pra Wii, iPhone, Xbox 360, PS3 e o PS2. Isso que eram basicamente portes emulados, né? Os consoles que vieram depois, né? Como se fosse emuladorzão rodando ali, ao contrário do que aconteceu com o primeiro Golden Axe, que eram versões adaptadas, né, para cada console. Tirando as versões de só console e compilações, claro. Uma coisa que acontece, como aconteceu no primeiro e reacontece no segundo, eles aproveitaram poucos inimigos que tem no jogo. São pouquíssimos números de inimigos, só vai mudando a cor. E Discordo. Não discorda nada, são os mesmos inimigos, só muda a cor. E as fases são curtíssimas, rapidamente tu chega no chefe. Discordo de novo. Calma aí. Não, elas são curtíssimas. Vamos começar a discussão agora. As fases são muito curtas, cara. Pega uma fase do Final Fight, do Street of Rage, são 4, 5, até 6 mudanças de telas. Tu pode ter... Tu caminha muito pra direita, tu desce, tu sobe. Guilherme, até chegar ao chefe tu demora. Chega. O Golden Axe é curto e é verdade. Comparando o primeiro com o segundo, não com outros jogos, tá? Não vem com chute nela. O primeiro, tanto como Altered Beast, como os dois, o primeiro e o segundo Golden Axe, as fases são curtas, os inimigos são poucos e aparecem poucos inimigos na tela. E não tem muito o que acontecer, e as fases, como o Marcos falou, são feias. Eu achei um pouco estranho algumas designs de algumas fases, e segue aquele mesmo esquema. Não segue aquele mesmo esquema, depende em alguns momentos. E o chefe, em vez de aparecer um, aparecem 2 repetidos. Cara, eu achei as fases lindamente criadas, tá muito mais detalhado. Os inimigos estão bem diferentes, mas uma coisa eu achei estranhíssimo. Eu não sei da onde qual foi a influência, talvez algum dos Final Fight, eu não sei. Mas tem um inimigo que tem garras à la Wolverine, que eu já vi em um outro jogo de beat'em up para Super Nintendo. Eu acho que é um dos Final Fight, cara. Não existe? Só tinha o primeiro Final Fight nessa época ainda. Só o primeiro? Então talvez eu tenha visto no Rush Beat, algum outro jogo de pancadaria. Mas eu acho que tem no primeiro Final Fight um inimigo que usa garra, um dos gangsters lá. Mas então, eu tinha comentado quando a gente tava montando a pauta. Ele é o chefe de uma das fases do Street of Rage, o cara. É muito parecido. Sim, mas olha só, eu tinha comentado que os gráficos do Golden Axe 2 são mais detalhados sim que o primeiro, mas eu tinha falado que eu acho eles menos criativos, sabe, em termos de design. O primeiro tinha a fase em cima do casco da tartaruga gigante, tinha a fase em cima da costa da águia. Isso realmente foi uma coisa fantástica que eles criaram, cara. Uma fase no segundo eu acho bem pobre. Sabe uma coisa que me incomodou? A terceira fase, que é a base inimiga, quando tu enfrenta aqueles 4 chefes, são 4 largatos roxo, não tem background, é simplesmente um azul aqua. É um fundo azul. Que coisa feia aquela fase. Ela é horripilante. Imagina, 2 chefes já são chatos, imaginem 4. A gente esqueceu de falar não sei se eu me passei e não percebi, mas as músicas do 2 são muito melhores do que as do 1, mas as do 1, apesar de elas serem pobres na execução, elas têm melodias marcantes. Sim, isso é verdade. Alexandre, você cortou o Guilherme bem no final que ele tava falando. Eu não me importo, isso é um bundão. é um João Motosserra, corta todo mundo. Deixa eu falar aqui. Um modo novo de jogo, né, que foi implementado nesse foi o Dual Mod, né, o Mods. Basicamente você tá dentro de uma arena e vai vindo hordas de inimigo e você vai matando. E uma coisa, daí enfim, tu passa por todas as fases rapidamente, aí tu chega no castelo do Dark Good. E uma coisa que eu achei estranha é aquele chão, aquela sala final, ela é meio estranha, parece eu não sei explicar. É futurista, né, cara? É um negócio meio futurista com retrô, porque o chão parece de mármore ou alguma coisa que espelhe o que tem acima e os objetos. E me lembrou muito um filme de ficção científica, uma cena, né? Que parece uma sala onde tem uns supercomputadores, aquelas salas bem... Que diz mesmo, aqui é um lugar muito importante, que é uma sala diferente de todo o resto do prédio. E se parece muito com o estilo dessa última fase do Golden Axe 2. E terminando, não tem muito mais que falar que o Golden Axe 2... Eu acho melhor que o primeiro, de pronto já falei. Eu também acho melhor que o primeiro. Eu acho que as músicas, como o Alexandre mesmo falou, elas são bem mais interessantes. A jogabilidade, ela evoluiu bastante. Eu acho que ficou muito mais fluido. Eles corrigiram muito do xaropice. E depois eles cagaram no 3, já vou adiantar. Calma, não chegamos no 3. Olha eu botando a carroça na frente dos banheiros. A jogabilidade tá melhor. Continuam alguns bugs irritantes. Aqueles
xaropice de ficar os inimigos vindo pelo um lado, vindo pelo outro. Mas a detecção de colisão melhorou muito, cara. Claro, já passou vários anos, né? Tu não fica mais naquela situação em que parece que tu vai bater no cara, tu não acerta ele, mas ele te acerta. O soco atravessa, né? Que é muito irritante. No 2 foi muito reduzido. Isso. E acontece o quê? Terminando o 2, a gente pula pro 3, onde que terminaria a trilogia clássica, e em seguida a gente fala dos outros Golden Axe. Antes que alguém comece a reclamar e xingar, a gente vai falar primeiro dos 3 e depois dos outros lá. Antes de começar tudo, esse é meu preferido. Alexandre vai tomar no cu, esse é meu preferido. Eu já vou dizer que esse não é meu preferido. Esse aqui também não é o meu, não. Eu joguei muito no cartucho isso aqui, por isso que eu tenho um carinho muito especial por ele. Eu jogava muito ele. Ele foi lançado no final de 93. Ele não causou muito impacto, porque já tínhamos o Street of Rage e o Final Fight dando na cara da sociedade. Então acho que isso ajudou muito. E muitos outros banner ups pra deixar esse aqui. Ficou muito aquém. Eu gosto muito dele, eu tenho um grande carinho até. Muita gente fala que tem um gráfico pobre. Eu não acho que tem um gráfico pobre. Eu acho que gráfico é horrível, cara. Cara, eu gosto. Eu acho que é por isso. Eu acho que eu tenho muito carinho por ele. Eu não consigo achar defeito. Ele tá sem inspiração, cara. Ele parece que tem mais resolução do que os outros, mas os cenários... Isso muito pequeno. Os sprites, eles não são bonitos como o do segundo jogo. Uma coisa que a gente tem que falar, claro, que é a história. A história, o legendário Machado, não precisa falar o nome, o Golden Axe foi roubado de novo, pela terceira vez. Que o pior sistema de segurança do reino. Que povo inútil, né? E mais uma vez a terra de Yuria foi colocada em perigo, de novo. Desta vez quem roubou o Machado foi o Prince of Darkness. Nossa, o nome dele é Damwood Hellbringer. E o que acontece, né? Além disso, ele lançou uma maldição em todos os guerreiros e heróis. Alguns desses heróis, Carlos, não conseguem escapar da maldição e agora possuem a missão de salvar outros guerreiros. Antigamente, tanto no primeiro e no segundo, são 3 que tu seleciona. Agora são quantos personagens? Não são mais 3, são 5 personagens. 5 personagens, né? E desses personagens nós temos o novo, o Brother Krager, que é aquele cara grandão, forte pra caramba. Eu acho bom de jogar com ele. Que aparentemente deve ter fugido de uma prisão, alguma coisa assim. Ele parece até um inimigo de algum jogo, né? São 5 ou 6? São 5? São 5? 4? Não, estão 3 pessoas, a onça e o grandão. É verdade, a onça e aquele bicho peludo lá. Mas ele é o mais forte, que é bom, é sempre bom jogar em 2, então pegar esse aqui, tipo, ele se assemelha muito com o Max do Street of Rage 2. Também tem cita todos, Guilherme. O Homem-Pantera. Isso, o Homem-Pantera Cronos Evil Light, que é bastante ágil, que eu jogava muito nele. E mas ele é considerado o mais fraco. Tem o Bárbaro, o Cain Grinder, deve ser essa a pronúncia certa. Cain Grinder. Isso, que ele tem o cabelo curtinho agora, ele foi no cabeleireiro. E ele lembra muito o Axl Rose. E também tem a Amazona Sarah Barnes, que lembra a Tyre Flair. É igual ela. Igual. Só que essa aqui, ela é muito parecida com a Graciane Barbosa. Ela é bombadona, braço grande, peitão, pernão, né? Ela lembra, sabe quem? A Red Sonja, das próprias histórias do Conan. Também, ele é muito bem lembrado, né? E a história é genérica, o gráfico, como os meus colegas falaram, e não gostaram. Uma coisa que eu gostei muito, a fluidez na movimentação dos personagens é muito melhor, a detecção de combate é muito melhor, na minha opinião, tô falando isso é minha opinião, tá? Mas os bugs continuam, os problemas, alguns inimigos estranhos, mas esse aqui tem a maior número de inimigos comparado com os outros. Os outros têm menos inimigos que esse aqui tem muito mais. Corrigindo o nosso amigo Guilherme, são 4. São 4. Não são 4, rapaz, são 5. É porque não é jogável. Na tela de seleção tem o Guilherme, ele não é jogável. Eu olhei a mesma tela, tá certo, são 4. Eu falei, são 4, seus loucos. Porque supostamente ele estaria muito velho. E ele é que meio que ele é considerado o símbolo, né, o personagem principal do jogo, né? Bem, Guilherme, eu achei o jogo lento. A jogabilidade dele parece que regrediu. Não regrediu ao ponto de ficar parecido com o primeiro, mas ficou entre o primeiro e o segundo. O segundo, a jogabilidade deslancha, e no terceiro ela regride. Graficamente o jogo não é tão interessante assim, apesar de ter ficado, parece, numa resolução maior, os sprites estão mais detalhados, mas os cenários, isso quis dizer, não chamam tanto atenção quanto do segundo, não ficaram tão bem construídos. Musicalmente regrediu, o jogo regrediu muito, a trilha sonora não me agradou tanto quanto o segundo e até como o primeiro, ela ficou muito aquém do que eu esperava. O jogo, de modo geral, não curti tanto não. Quero falar uma coisa bem rápida, um detalhe aqui. O Homem-Pantera, ele tem um golpe único indefensável, que tem uma lista de golpes, vai estar o link no post, isso é detalhe, acho que o fato de ser o personagem mais fraco. Ele tem um outro detalhe, onde que tu enfrenta aquele Homem-Pássaro,
aquele cara com cabeça de pássaro. Ah, sim, tô ligado. Sim. Tu enfrenta ele, tu reformado, né? Ele vai embora, depois ele volta. Uma coisa importante, os chefes são versões dos teus personagens que tu joga possuídos pelo capiroto. Quando tu mata eles sai tipo 3 alminhas e vão embora. Isso aqui é uma coisa legal. E uma coisa nova agora é que conforme tu vai salvando os reféns, tu vai ganhando um símbolozinho que aparece embaixo do teu personagem do nome dele. Quando tu salva 6, se eu não me engano, tu ganha uma vida. Eu sabia porque eu joguei. Não. Eu joguei, mas não tem esse detalhe. É um símbolozinho do homem, sabe? Que a mulher é uma setinha pra cima, do homem é tipo um Q com um crucifixo. É isso aí, tu vai ganhando isso aí. E uma outra coisa, o chefe final, ele acho que é o mais apelão, filha da puta, de todos os jogos, eu acho. É o do terceiro e é bem incomoda pra caralho esse jogo. A gente terminou agora o Golden Axe 3, que fechamos a trilogia clássica, vamos dizer assim, vamos dar esse nome pra ele. Tem uma capa até interessante. A gente vai terminando essa aqui, a gente vai partir agora pros spin-offs, que são vários, tanto de Master, temos de Saturno, Arcade e até o remake que saiu faz pouco tempo e outros rumores de um remake feito pela própria SEGA. Então, vamos pro próximo. A parte 1 do Axé Dourado acaba agora, mas continua no episódio número 15. Beijo.